E aí, galera, beleza? Estamos aqui dando continuidade aí à série de análise de questões anteriores do vestibular C10, que ocorrerá no próximo domingo, né, dia 17. Hoje, especificamente, vamos falar de algumas questões, as questões que caíram aí no certame de 2022.2. Então, vamos para a primeira aí. Aqui está falando sobre então, o Brasil possui o certificado de erradicação da poliomielite desde 1994, sendo que o último caso foi detectado em 1989. No entanto, o país tem um alto risco de reintrodução da doença. A cobertura vacinal contra a poliomielite foi de 96,55% em 2012 para 67,71% em 2021, aos efeitos aí dos antivacinas. Consideradas as primeiras três doenças da doença que são aplicadas no primeiro ano de vida da criança. Essa doença pode atingir a vida da criança. Essa doença pode atingir a vida da criança ou deixar sequelas motoras incuráveis, decorrente do comprometimento da medula e do cérebro. Essa doença é causada por. Então, aqui que a questão está perguntando basicamente, né, tem toda uma introdução para perguntar: a poliomielite é causada por que tipo de ser vivo? Vírus, fungo, bactéria ou protozoário? E a resposta é que é causada por um vírus. Portanto, a resposta correta é letra A. Próxima questão aí. A próxima questão está falando aí sobre um dos efeitos aí que ocorre devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode impactar o mercado global de trigo, pois esses países contribuem com quase 30% da produção mundial desse alimento. O trigo é uma planta classificada como, e aí temos alguns grupos de plantas, né? Então nós temos aí as briófitas, né? Que falamos na questão anterior, as briófitas são plantas, um grupo de plantas avasculares, ou seja, que não possuem vasos condutores, que não tem sementes e não tem flores. Então, sendo assim, essa já pode ser descartada, uma vez que o trigo ele apresenta aí uma semente, né? E também uma flor. Então, o trigo seria, o que já elimina também a segunda questão, é que o trigo é uma espécie de angiosperma, ou seja, um grupo de plantas que apresentam aí sementes cobertas ou protegidas por um fruto, ao contrário das gimnospermas, né, que apesar de produzirem semente, as suas sementes são nuas, não são revestidas aí por um fruto. Sendo assim, restam apenas duas opções: dicotiledônia ou monocotiledônia. As sementes, algumas sementes elas podem ser divididas em duas partes, né? Como por exemplo aí o grão a semente do feijão. Já outras sementes não não há essa divisão em duas partes, como no caso, por exemplo, do grão de arroz. Essas sementes que podem ser divididas em duas partes iguais são chamadas de dicotiledônia, de dois. Já as que não podem ser divididas em duas partes idênticas, né, a semente, são chamadas de monocotiledôneas. Sendo assim, o grão de trigo o trigo apresenta uma semente com apenas uma cotiledônia, ou seja, a resposta correta é a letra D, monocotiledônia. Próxima questão aí, questão 9 aí. Os ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestres e marinhos de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés e que apresentam plantas com pneumatóforos. Então aqui nós temos falando sobre
um ecossistema de transição entre um ambiente terrestre e marinho, onde ocorre uma mistura aí de água doce e água salgada. A outra informação que nos dá aqui é que ele apresenta as plantas pneumatóforas, ou seja, plantas com troncos, né, de espiritual. Então, sendo assim, nós podemos descartar algumas opções. Por exemplo, o Pantanal é um ecossistema, né, que fica localizado aí na região no centro-oeste brasileiro aí. Sendo assim, ele não tem esse contato com o mar, então não pode ser, beleza? Caatinga. A Caatinga é um semiárido, não ocorre uma transição aí com o mar também. E aí nós temos a opção manguezal e recife de coral. Recife de coral também pode ser descartado uma vez que é um ecossistema marinho. Sendo assim, só nos resta uma única opção que é o mangue. Manguezal, então, letra C é a resposta correta aí para essa questão. E aí a próxima questão aí está falando sobre a Lynn Margulis, né, autora da teoria do SET, né, da teoria da endossimbiose cereal. Então vamos lá. Popularizada por Lynn Margulis em 1981, a teoria da endossimbiose postula que organelas celulares poderiam ter sido originados a partir de pequenos organismos procariontes que passaram a viver dentro de outros organismos em uma relação de simbiose. A partir dessa teoria, pode-se especular sobre o surgimento de. Falei um pouquinho também sobre essa endossimbiose na aula sobre citologia aí para a dissertação da UERJ e também o vestibular CEDERJ. Então, aqui, a teoria da endossimbiose cereal, como o próprio enunciado diz, é uma teoria aí em que a linha ela propõe que alguns organismos procariontes eles foram endocitados, porém eles não foram digeridos por organismos eucariontes anaeróbios. Sendo assim, eles começaram a desenvolver, né, uma relação de simbiose, onde esse organismo que foi endocitado, ele passou a fazer com que esse organismo fosse ou tolerante ao oxigênio, além de ser tolerante ao oxigênio, também produzia alimento para esse organismo. Por sua vez, esse organismo eucarionte protegia esses procariontes que viviam dentro deles. Sendo assim, essa teoria da endossimbiose, ela explica a presença de duas organelas aí extremamente importantes aí, que são a mitocôndria e os cloroplastos. Uma evidência de que a mitocôndria, existem diversas evidências de que mitocôndria e cloroplastos já foram organismos livres, né? Por exemplo, o fato de serem as únicas organelas que apresentam duas membranas. Então, a membrana interna de cloroplastos e de mitocôndrias seria a membrana plasmática desse procarionte. Já a membrana externa seria a membrana do vacúolo fagocítico. São duas organelas que apresentam, por exemplo, DNA próprio. O DNA, tanto de mitocôndria quanto de cloroplastos, eles se assemelham ao DNA de organismos procariontes, principalmente no seu primeiro aminoácido que é adicionado, que não é a metionina, né? Nos eucariontes é a metionina. Nos procariontes é uma versão da metionina que está presente, então, tanto em mitocôndria quanto em cloroplastos. A presença de cardiolipina, né, que é um fosfolipídio que apresenta 4 ácidos graxos, também encontrado em procariontes e nessas organelas aí. Então, a resposta correta então é a letra B. A origem de mitocôndria e cloroplastos, a teoria mais aceita para a presença dessas organelas tão atípicas em células eucarióticas é que elas teriam sido endocitadas. Teoria essa que é conhecida aí como endossimbiose cereal, ou SET, proposta por Lynn Margulis. Então a resposta correta é a letra B de bola.
E a próxima questão nós temos aí, ó. Além da ação do ATP presente no citoplasma das células, a contração muscular também depende da presença de íons de. Então, existe a unidade funcional aí da contração muscular, é chamada de sarcômero. E ela é composta por filamentos de miosina que deslizam sobre filamentos de actina, né? Promovendo aí essa contração aí, ok? Então você tem lá a miosina e filamentos de actina deslizam, né? Então, olha, eles ficam mais próximos, olha, eles ficam mais distantes. No entanto, existe um mecanismo aí em que regula essa contração muscular. Esse mecanismo se dá através da interação de duas proteínas aí, a tropomiosina e a troponina. Então você tem a tropomiosina, ela funciona como se fosse uma espécie de como se fosse tipo uma trava, e essa trava, o que segura essa trava é a troponina. É como se, por exemplo, dando um exemplo aí, como se a tropomiosina fosse um cinto de castidade, né? Por sua vez, a troponina é como se fosse o cadeado. Então, para que ocorra a contração muscular, é necessário que se abra o cadeado, para aí sim você tirar o cinto e aí sim possa ocorrer a contração muscular, né? Esse deslizamento aí dos filamentos de actina sobre os feixes de miosina. E aí entra uma questão. Para que ocorra a abertura de um cadeado, você precisa de uma chave. E a chave é um desses íons aí. Então, quando ocorre a despolarização do sarcolema, que é a membrana da fibra muscular, ocorre ocorre uma onda de despolarização que provoca as aberturas dos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático, que é o nome que se dá ao retículo endoplasmático, né, da fibra muscular, e essa abertura dos canais de cálcio faz com que haja uma saída desses cálcios em direção ao citossol, que por sua vez vai se ligar à troponina, e que por sua vez vai se ligando à troponina, vai fazer com que a tropomiosina se desligue do fecho da contração muscular, permitindo essa contração. Então, a resposta correta para isso é cálcio. É o cálcio, então, que é essa chave. Então, além do ATP, para que ocorra a contração muscular, é extremamente necessário que haja a presença desse íon, ou melhor dizendo, a saída desse íon do retículo endoplasmático em direção ao citoplasma para se ligar à troponina. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. Em breve estarei postando aí análise, né, das questões do vestibular 2022.1 nessa maratona, nessa série aí, visando contribuir para que vocês vão bem, né, no vestibular do CEDERJ e possa ingressar nessa universidade aí, nesse aglomerado, nesse consórcio de universidades que o CEDERJ aglutina. Então, bons estudos, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, assistam também os vídeos dos colegas e se inscrevam aí no Emancipa Rio. Então, valeu, bons estudos.